Marcelo Coutinho, muito obrigado também por estar aqui. Bom dia pra você. Bom dia, meu querido. Tudo certo? Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Coutinho, vamos lá. A curva de juros aqui tá pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. O dólar tá caindo 0,12. O Ibovespa tá num 0 a 0 daqueles desconcertantes. Não encontrou direção ainda. Vamos falar primeiro no sentido amplo. Dólar e índice. Então vamos lá, pessoal. Lembrando que você tem a rolagem do contrato de índice. Então na minha tela, se você estranhar os números, é porque eu já estou usando o IN V de Vitor 24, tá bom? Então olha só, o que a gente falou ontem, né? A gente tinha uma zona de resistência, que neste contrato é 134 mil pontos cravados. E você tem um fractal aberto para cima com as seguintes resistências. Anota 135, 106, 135, 861, 136, 616, tá bom? Essa zona de resistência aqui eu falei que eventualmente poderia ser uma desaceleração até por causa do candle de segunda-feira. Se você for no gráfico de 15 minutos, aí você consegue enxergar que apesar de ter passado reto no diário, no intraday, quem viveu o mercado deu uma bela de uma sofrida, porque o mercado ficou 4 horas e meia de lado. Então, assim, o que a gente tem agora? A gente tem o mercado colado a 135,106, que é resistência, então atentos. Eu já tô nessa resistência, o mercado abriu agora, eu tenho 1 hora de pregão. Então, eu tô por enquanto no 0 a 0. Então, day traders de plantão, eu acho que o mini índice hoje vai ser um pouco mais complicado. No caso do dólar, o dólar não muda muito, o número vocês já conhecem, R$ 5,458. Tá fazendo o abaulamento. Imaginei que pudesse fazer o abaulamento ontem, né? Então cai que menos. É o abaulamento? Abaulamento é quando ele faz esse movimento, né? Se você olhar os candles do dólar, você nota que ele cai, no dia seguinte ele cai menos, no dia seguinte ele cai menos. Ontem, quando eu tava no programa, já tava subindo. Então eu imaginei que ele fosse fazer esse abaulamento e começar a subir. Não foi o caso, o dólar ontem recua. Hoje tá em cima, exatamente em cima do suporte, então ele permanece fazendo esse movimento de desaceleração. Então tanto o índice quanto o dólar, o índice abaixo de uma resistência, o dólar acima de um suporte. O day trade deve ser um pouco mais volátil no dia de hoje. 10 horas, 9 minutos, Coutinho repercutindo com a gente então o mercado à vista. Bom, amigos, o dólar no 0 a 0 praticamente empata com o índice no 0 a 0. Tem o detalhe do vencimento de opções sobre o Ibov hoje, Coutinho. Quer comentar? Que tipo de dinâmica isso pode contratar? Vamos lá, né? Você tem a rolagem do contrato, né? A rolagem, para quem não sabe, quarta-feira mais próximo do dia 15 em meses pares, tá? Isso é a rolagem do contrato de índice futuro. E nós estamos há 2 dias, né? Dia 16, sexta-feira, você tem a parte de investimento de opções sobre o Bovespa. Então, realmente, é a semana para os day traders de plantão em opção, é a melhor semana para se operar opção, delta alto, gama alto, mas você tem sempre sim, né? Uma guerra adicional, você tem um aumento de volume de Ibov, você tem um monte de coisa. Então, fica mais difícil, na minha visão, né? O fato do do índice futuro e do dólar, ambos estarem na iminência de mudar, ou seja, o dólar começar a subir e o índice começar a cair, você já tem um aumento de vol adicional por causa disso, e além disso, como o Léo comentou, você está aí na terceira semana, sexta-feira próxima da terceira semana de cada mês, então você também tem o vencimento de opções. Então deve ser aí quarta, quinta e sexta-feira, 3 dias interessantes aí para quem está no mercado. O Éder MM está aqui. É quase o Mr. M. É o Éder MM. Ele coloca aqui vários elogios à cobertura. É fantástico. Boa, Leozinho. O Daniel Pagni tá na área. O Léo Levades. Silades. Tá colocando aqui. Quem mais? O Bora Brasil e o glorioso Moita Trader. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Coutinho, a gente teve alguns resultados que ainda não conseguimos dimensionar, dado o ritmo da cobertura de hoje, bastante intensa com o CPI. O Diego tá me ajudando aqui. Nós teremos highlights de Gol, de BTG Pactual e também de LWSA. Então vamos lá, vamos começar com Gol, vamos começar voando pra cima ou pra baixo? Vamos ver o que os papéis de Gol 4 vão sugerir. Os gols que o Osmar narrava costumavam ser gols mais sólidos. Gol companhia aérea tá aquele gol mais torto. Sabe aquele gol que bate em um, bate no outro e aí entra ali no limite, na linha que divide o gol do que não é gol? É mais ou menos assim.
Vamos lá pra fotografia, Diego Kerber. Pois é o seguinte, Léo. Gol, a gente tá esperando decolar ainda. Porque ainda não saiu Ainda o não balanço. saiu? Ainda não saiu. Tá. O que coloca uma pulga atrás da orelha dos investidores. Tá bem né? atrasado, Porque né? tá bem atrasado, era pra ter saído antes da abertura do mercado, já abriu. Não só o mercado futuro, mas o mercado à vista também, e não saiu ainda. Tô aqui de olho, inclusive, no site de RI da empresa, e não saiu ainda, não tá nem na pista de decolagem. Então a situação tá complicada. Tá complicada. Sabe o que é isso? É quando o narrador grita o gol e chama o VAR. Então eu narrei aqui pro gol, parou, chamou o VAR. Vamos ver se tá autorizado ou não. Por enquanto o VAR não autorizou. A gente volta a falar de gol tão logo seja possível. Tá estranho mesmo esse atraso. Por outro lado, a gente consegue falar de BTG. Então partiu BPAC 11, pois não, Diego? Partiu BPAC 11 e teve um resultado que ficou abaixo da expectativa da XP, tá? O que a gente tem de BTG Pactual foi mais um trimestre de crescimento. Encerrou 2024, portanto, a segunda etapa, né? O segundo trimestre de 24, com lucro líquido ajustado de 2,9 bilhões de reais, avanço de 15% na base anual, segundo o documento divulgado hoje, porém ficou abaixo do esperado da XP, que era de 2,8 bilhões, ou ficava um pouquinho acima, na verdade, né? Levemente acima do esperado. O ROE, ROE, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido, fechou o trimestre a 22,5%, um pequeno recuo em relação ao ano passado, que tinha sido de 22,7%, mas também ainda acima do Itaú, que encerrou o período, por exemplo, com rentabilidade de 22,4%. E aí teve o destaque da empresa. Em meio a um ambiente global desafiador, o BTG Pactual reporta mais um trimestre de desempenho excepcional, isso nas palavras da empresa, com crescimento de receitas e resultados recordes, demonstrando eficiência e robustez do modelo de negócios. BTG Pactual, neste instante, está caindo 1,60% e as units BPAC 11 em R$ 35,04. BPAC 11 que tá na tela, pois não, Coutinho? Vamos lá. BPAC 11 tá fora da região de compra, sobe. Tem duas resistências, uma a 35,40 e uma a 35,52. Se você olhar a BPAC, o dia de venda de BPAC foi ontem, na verdade, né? O BPAC já abre batendo nas duas resistências, fazendo movimento de correção. Então quem está comprado em BPAC é uma opção ainda, você está próximo, perdeu aí 52 centavos do preço máximo, de zerar e colocar no bolso. Se você pegar e fizer uma medida da amplitude, BPAC sobe nesse movimento total 15,22%. Você sairia com algo próximo de 13,14%. Então tá aí, duas resistências na sua frente, opção mais conservadora zera, opção mais agressiva, call stop, paga pra ver, próximo objetivo 3646. Segura o Brasil, esse Bob descolou, 0,43% de avanço. 132.969 pontos. Falta muito pouco pro brasileirinho com um exemplo de ginga. Bateu 133 mil pontos, mas pouco mesmo. Menos de 50 pontos e os 133 mil são um degrau reconquistado. Máxima de novo pro Ibov. Atenção, vamos pro gráfico. Tá aí na tela do Coutinho. Falta pouco pra gente registrar o momento em que o Ibov retoma os 133 mil pontos. Por pontos, JBS, Redditor, Petrobras vão ajudando o índice. Todo mundo pedindo, Ibov, um pouquinho mais, rumo aos 133 mil pontos. Desce, não, sobe mais um pouco, Ibov. 132.985 é o texto dos comprados. E chegamos lá, máxima entrada de área pro Ibov, 133.005 pontos. Quem diria, hein? Meses depois, o Ibovespa está de volta aos 133 mil pontos. Tá até que fácil falar que ele sobe hoje. O mundo tá com mais apetite pelo risco, sobretudo nos Estados Unidos, se você pegar a foto de ontem e mesmo a foto de agora. Difícil mesmo era supor que ele continuasse subindo em momentos em que realização de bolsas a nível global acontecia. Semana passada foi a maior evidência disso. Segunda-feira teve direito a circuit breaker no Japão. A gente viu várias realizações nas bolsas pelo mundo e o Ibov caiu muito pouco, quase como num dia normal. Se manteve valente e vai flertando com máximas atrás de máximas. Toca agora 133.047 pontos. O dólar tá caindo 0,16% e a curva de juros pede 3 pontos base a mais. Coutinho, nem que eu
quisesse ou que eu não quisesse, a gente não poderia deixar de falar do índice máxima pro Ibov à vista. O Indifut pouco a pouco acompanha o movimento. Ibovespa Futuro nos 135 mil pontos. É um novo contrato. Incide até o vencimento o CDI no valor cheio. Por isso você tem um descompasso maior. O Ibov à vista em 133 mil, enquanto o Indifut já tem 135 mil. Na medida em que o vencimento vai se aproximando, esse contrato perde o diferencial sobre o qual incide o CDI, que aumenta a distância logo na virada do contrato entre ele e o à vista. Máxima de novo para o Ibov à vista, 133.090 pontos, os 133.100 estão chegando. Pois não, Coutinho? Então vamos lá. Olhando no gráfico, o gráfico ele tá limpo, né? Ou seja, do 133.090 ao 133.727, que é o próximo objetivo, a priori você não tem nenhuma resistência significativa no meio do caminho. Então você tem aí, conta rápida, 630 pontos de upside. Chegando lá, e aí se tudo der certo, então você teria 134, se você quiser anotar, 134.391, você tem uma resistência no meio do caminho. E o próximo objetivo, aí esse já tá um pouco mais longe, tá? Expansão de 200, 136.242. Então, a priori, o suporte, o Ibov deve continuar subindo. Se você, novamente, for ali pro gráfico de 15 minutos, tá aí aquela resistência que eu comentei na segunda-feira, 131.684 pontos. O Ibov foi lá, bateu, oscilou, que é a tal da vol que eu falei. E aí o investidor sempre tem duas opções, a primeira zero, a segunda call stop. Então a priori faz aqui 2 envelopes de alta, o mercado sobe tranquilo. Tem aí agora, já diminuiu bem a distância, 133.264.727, 490 pontos de upside. Até lá, eventualmente até no dia de hoje, a gente pode chegar, se não, a 134 mil pontos próximo disso. 10 e 19. Bom, ainda temos highlights aqui de temporada de balanços. LWSA vai ser trazida pelo Diego em instantes. Mas agora tem a Central TC Investimentos, tem Guto Cerávulo, que traz pra gente o seu primeiro destaque. É a trilha épica, daquele que não deixa a oportunidade escapar. O olhar de uma fera, o olhar felino de quem sabe quais os cipós que devem ser agarrados para que a melhor performance seja construída. Este é Guto Cerávulo. Pois não, Guto? Muito bom dia, Léo. Vamos lá. Léozinho, teve balanço de CEMIG e, pasmem, tá? Topo histórico nesse momento subindo 5,86%. Disparando, tá? A gente chamou atenção para fazer esse par, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? É Auren contra CEMIG, tá? Eu vou ficar observando. Melhor ponto de entrada, 0,9750. Vou conversar com a turma aqui de fundamentos para trazer para vocês se a gente vai entrar ou não nessa operação. Mas uma operação com certeza vamos fazer. Esperando bater aqui, ó, BBAS3 com Bradesco. Tá sendo cotado agora a 1,8495. O que é isso? É o ratio, é a ponta comprada dividida pela ponta vendida. Tá dando 1,85. Perto de 1,79 nós vamos entrar. E se a gente vai entrar ali, eu vou falar com você. Vou entrar com meia mão, depois, se cair mais um pouquinho, eu vou entrar de novo. Tá ok? Então, eu tenho essas duas oportunidades para agora. No terceiro bloco, eu vou chamar a terceira. Vamos lá, com você. Boa! Guto Cerávulo, sempre trazendo as melhores oportunidades. Vai lá, vai caçando outras oportunidades aí. Já já a gente volta com você, Guto. Bora lá, então. São 10 horas e 21 minutos. Faltou a gente pagar LWSA, antiga Local Web, e ela registrou lucro líquido de 18,3 milhões de reais no segundo tri, ante um prejuízo de 39 milhões de reais no mesmo período do ano passado, ou seja, revertendo esse prejuízo. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, mais conhecido como Lagida. Nunca ouviu falar dessa sigla? Pois é, tem essa sigla, mas ninguém fala assim. Todo mundo fala EBITDA ou EBITDA. Então vamos com o EBITDA ajustado da companhia. Ficou em 65,4 milhões de reais também no mesmo período. Crescimento de 22% na base anual. E a margem EBITDA ajustada ficou em 19,5%, saindo de 17,1% também nessa comparação
anual. Falando da receita líquida da companhia, somou 336 bilhões de reais entre abril e junho, um avanço de 7,1% também na comparação anual. Coutinho, LWSA na tela. A gente tem uma alta aí nos últimos pregões. O que ele tá te dizendo aí pra você? Então vamos lá. Restrito 402482, tá num canal. Esse canal é uma região de compra, já estava fibada. O papel deu compra a R$ 4,24, foi ali na terceira retração de Fibonacci certinho, mordeu, subiu. Eu tô a 482 com 491, ou seja, eu tô no rompimento do canal e no rompimento da cabeça do pivô. O papel subiu 17% já. Então aí de novo, mais conservador zero põe no bolso. O mais arrojado, eventualmente cola o stop no rompimento de 488. Com o objetivo 552, compras a critério. Eu esperaria um pouquinho o papel se distanciar de 488 para ter certeza que ele não vai rebater e voltar para dentro do canal. Se subir, aí não tem problema nenhum. O único cuidado que você tiver é, caso você faça a manutenção de compra, R$ 5,20 você tem uma zona de volatilidade antes de bater no 552. Boa, Coutinho! Ó, seguinte, eu poderia passar mais papéis aqui que estão chamando atenção, mas o que mais está chamando atenção agora é esta doleta, porque ela zerou todas as perdas do dia. Está em R$ 5,468,5. A máxima intradiária foi nos R$ 5,470, ou seja, tá pra tocar lá de novo. Vamos lá, Coutinho, traz pra gente de novo o gráfico. Meu Deus, olha essa escalada que a gente tá vendo no índice, né, primeiro do lado da esquerda, mas na direita, traz pra gente o que você tá enxergando neste gráfico da doleta WDO-U24 Coutinho. Vamos lá, eu coloquei ele no gráfico intraday de 60. Então ali, R$ 5,458 é o suporte. Então ele bateu, deu uma bela oscilada no dia de hoje, 10,24, o gráfico de 60 minutos, eu estou olhando o segundo candle do dia. E agora sobe. Então ainda tem um envelope de baixa, cai, lateraliza, cai, mas com essa alta do dólar, ele vai desfazendo essa figura, né? Esse trade aqui, ele é basicamente, né, o trade que mais marcou aqui por enquanto, os em Minas, né? Ou seja, tá caindo, você vai lá e bate em cima de um suporte, ele primeiro monta o envelope de baixa, ele lateraliza, depois ele desmonta essa figura e começa a subir. Então, o dólar deveria ser ponta comprada e quanto mais ele subir, mais ele vai quebrando o envelope e mais ele se torna altista, tá? Assim como o índice, de novo, também. O no 35106 está fazendo lá um hamburguinho embaixo da resistência, ficar atento. O índice teria que romper não só essa resistência mais 3 para poder fazer ponta comprada. Então, de novo, hoje é dia de vol nas duas pontas. É dia de vol nas duas pontas e nós temos agora dólar futuro renovando o máximo intradiária, R$ 5,473. Chegou a tocar R$ 5,474, 0,10% de avanço para o dólar futuro. Curva de juros vai estressando em toda a sua extensão, uma média de 4 pontos base, enquanto o Ibovespa vai perdendo o fôlego de alta. O Indifut já está quase zerando os ganhos do dia, nos 134.840 pontos, enquanto o Ibov à vista sobe 0,17% nos 132.624 pontos. O que a gente pode falar que justifica essa perda de fôlego de alta do Ibovespa? Bom, a gente vai ter que falar de Rent 3. Olha esta despencada em Rent 3, localiza 14,37% de derrapada, de tombo, de derretida. Pode colocar o adjetivo que você quiser, porque realmente tá caindo e não vai subir mais, pelo menos por enquanto. R$ 41,21. Localiza. Teve o gancho da temporada de balanços também para a empresa. Já já eu trago os números. Mas enquanto eu busco aqui, o Coutinho traz o gráfico. Vai lá, Coutinho. Então vamos lá, Rent 3 você tinha 2 pivôs de alta, né? Olha só que interessante. Você tinha o primeiro aqui, mercado sobe, corrige, sobe.
E aí a gente faria um segundo pivô de alta, o mercado sobe, o mercado corrige e não desaba, sobe. Então assim, com esse gap a 48,50 a 41,25, ou seja, né, quem tinha stop aí no meio do caminho acabou ficando à deriva. E agora o pior é o seguinte, né, eu tenho dois agravantes. Primeiro quando eu pego e tento fibar a figura mais longa, Range 3 me daria uma compra a R$ 43,05. O papel cota 41,20, ou seja, está abaixo do meu ponto de entrada. Depois, quando eu pego e olho possíveis suportes, eu teria um suporte a 41,72, o papel cota 41,30. De novo, eu estou abaixo. Então, quem está comprado fica numa situação extremamente desconfortável, tá? Pela perda de stops no meio do caminho, pela inércia do papel de subir de novo, e você está em regiões abaixo dos pontos ótimos. Então, assim, realmente agora eu não tenho o que fazer. Quem está posicionado em range 3 está numa situação de extremo desconforto e não tem nada, absolutamente nada a fazer, a não ser se desfazer da operação e ir para outra para poder buscar o prejuízo. Boa, tá aí a dica do Coutinho. Falando das maiores altas, nós temos que falar de Redditor e depois de CEMIG, né? O nosso querido Guto Cerávulo já tinha cantado a letra que estava renovando máximas históricas, no caso da CEMIG, é uma fera no mercado, e vai renovando máxima novamente, R$ 11,85 para a CEMIG 4, 6,67%, mas na frente dela ainda está RDOR3, Redditor, R$ 31,86, 6,70% de avanço. Coutinho, dá aquela fibada no papel. Olha só, Redditor, você tem um pivô de alta. Deixa eu traçar esse cara daqui até aqui. Eu só vou dar uma limpada nesse gráfico que ele tá sujo. Papel cota 3185. 3185 é uma resistência. Redditor tá dentro de um canal. Então, aí você tem uma zeragem que eu faria, se tivesse posicionado no papel, eu zeraria meia mão. Por quê? Porque você tem um pivô de alta, esse pivô te expõe para fora do canal. Objetivo de Redditor 33,16, então você tem ainda mais R$ 1,20 de upside. Mas, de novo, eu tô rompendo um canal. Então, eu faria o seguinte, zera a metade, põe no bolso. A outra metade você põe o stop. E leva esse papel a 33,16. Chegando lá, aí você pega e zera a operação inteira. Muito bem, 10h30. Vamos pro destaque final do Guto Cerávulo e pro momento Ibu, logo na sequência, coladinho, como já se disse em algum momento na TV aberta brasileira. Alô, Guto, o segundo destaque é seu, pois não? Vamos lá, pessoal, eu acabei de conversar com a equipe aqui de fundamentos. Olha, abortada a venda de CEMIG. Fala, Guto, segura a onda aí. Então, galera, ó, sinal vermelho, acabou, não tem mais oportunidade contra a CEMIG, deixa andar. Agora vamos ficar de olho aqui, é o seguinte, ó, Açaí com Gemate, com o Grupo Mateus, tá? Nesse exato momento, 1,3190, quero buscar esse par a 1,2650. Poxa, Guto, tem que cair 4%. Pessoal, eu já vi esse par andar 6, 7% no intraday. É um par de correlação alta, mas por incrível que pareça, tem uma volatilidade alta demais. Então, deixa o robozinho preparado a 1,2650. Se bater lá, o meu já está preparado. É com vocês, galera. É faca na caveira, dinheiro na carteira. Beijo no coração. Chicote neles. Tamo junto, Guto, 10h31 e já abre a ala, porque quem quer passar é o momento Ibu, é o mergulho na terra do Tio Sam. Os Estados Unidos agora passam a ser o terreno em que a gente aprofunda a cobertura em dia de CPI, inflação ao consumidor americano. Bora lá saber como é que se comportam DXY, VIX e outros de 2, 10 anos. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, as 7 magníficas e também alguns ADRs. Muita gente aqui tá curiosa sobre Itaú. E por que não? A gente olhar para o ADR de Itaú é um jeito também de a gente endereçar esse pedido de vocês. Vamos por partes. Primeiro, o Diego Kerber falando de Dow Jones, S&P, Nasdaq,
à vista agora, assim como o Russell 2000, pois não, Diego? Bora lá para a abertura desse mercado americano que, neste instante, registra alta de 0,05% para o Dow Jones, 39.784 pontos. O S&P 500 sobe 0,22% aos 5.446 pontos. O índice Nasdaq avança 0,34% nos 17.246 pontos, enquanto, por fim, o Russell 2000 tem alta de 0,42% aos 2.103 pontos. 10h32. Olha só o DXY, 0,12% de baixa, 102,48 pontos. Rapaz, olha o VIX. 4,14% de recuo, 17,36 pontos na régua de medição. Os yields de 2 anos têm 4 pontos base a mais, a 3,97%. Enquanto os yields de 10 anos têm praticamente um 0 a 0, retorno médio em 3,84%. É assim que nós estamos. Coutinho, graficamente falando, índices acionários americanos. Vamos lá. O mercado americano segue corrigindo, né? Um movimento de cunho altista. Quebra e vai sucessivamente a cada novo dia que sobe, vai quebrando a tendência de baixa. As figuras gráficas dos 3 índices ainda são baixistas, tá? Então, muita calma nessa hora, o que a gente tem aí é um respiro. Olho para Dow Jones, objetivo máximo, já sabe, 40.167 pontos, cota 39.700. Olho para Nasdaq, cota 17.200, objetivo 17.539. Olho para S&P 500, cota 5.440, objetivo 5.457. Então, você vê que todos eles vão subindo. E aí um olhar um pouco mais cuidadoso, você olha para S&P 500 colado na terceira linha, última resistência. Você olha para Nasdaq rompendo a segunda, indo em direção à terceira. Você olha para Dow Jones rompendo a segunda, indo em direção à terceira. Então o mercado americano deveria, hoje é quarta, então sei lá, sexta-feira, segunda da semana que vem, a gente deveria chegar no topo da extensão desses 3 movimentos. O mercado deveria dar uma oscilada. E aí dali para frente a gente vê o que acontece. Com exceção de Russell 2000, que segue dentro do canal, faz um candle horroroso, ou seja, não consegue, de novo, romper o canal, permanece com envelope de baixa, mas segue aquilo que eu falei ontem, né? Você tem um envelope de baixa muito acentuado em termos de fundos, então ele deve, de uma certa forma, também quebrar essa figura e se tornar um pivô. Vamos aguardar. Ok, Coutinho, direto para 7 magníficas. Olha só, amigos, aqui na tela... Microsoft está subindo 0,20, Apple recuando 0,20, Nvidia avança 0,70. Não tem aquela correção depois de altas tão largas como as que a gente viu. Google está caindo 1,35, Tesla recuando 0,85, Amazon e Meta subindo em média 0,50%. Meu caro Coutinho, vamos falar de Nvidia, NVDA, pois não? Olha, a Nvidia a gente cravou de novo, né? A Nvidia, recordar é viver, vinha na baixista. Na segunda-feira a gente pediu para estopar e virar a mão, né? Nvidia sobe na sexta, Nvidia cai no dia de hoje em termos direcionais, sobe em termos numéricos. Cota 1,16715, o objetivo de Nvidia é 1,11999. Nota que a Nvidia tem, além da primeira expansão no FIBO, você está coladinho nela aqui, uma resistência a $120. Então, quem comprou naquela virada, você está falando, eventualmente, eu estava até falando da Tatá, estava 109 e pouquinho. A papel cota 117, né? Então, você colocou aí $8 no bolso. Dependendo do monto, minha recomendação, zero a metade, e vamos ver o que vai acontecer agora, porque, de novo, a Nvidia rompeu o primeiro movimento baixista, mas ela ainda tem toda uma inércia para quebrar. Então esse tradezinho que a gente deu aqui de virada foi bem obrigado, mas eu iria com cautela. Eu zeraria agora e veria o que esse cara vai fazer. Quem quiser pagar para ver, sempre tem essa possibilidade. Próximo objetivo, 12691. Deem uma olhada a partir de agora em algumas atualizações que nós deixamos aqui para vocês. A primeira delas, Gol. A companhia se comunicou há pouco com o mercado e disse que só vai divulgar os seus resultados no pós-mercado. Esperava-se que Gol divulgasse os seus números antes da bola rolar. Estava previsto hoje de manhã. A divulgação vai ser no pós-mercado de hoje. Essa é a primeira atualização.
Segunda informação, essa merece urgente no painel Mover Pro e toca em Localiza. Papéis ordinários de Localiza despencam 14% a R$ 41,37. É a maior queda intradiária desde março de 2020, o que nos força a convocar o Coutinho para avaliar os papéis de Localiza. Rente 3 na tela, olha aí o tombo, pois não, Coutinho? Vamos lá. É aquilo que eu falei, né? Ou seja, ele tá em cima de um suporte, chama para os mais arrojados um trade especulativo de compra. É uma compra para mim curta, tá? Porque, de novo, é uma compra de repique, absolutamente especulativa. O papel para sair do 41 e voltar para o 47, que é onde ele estava, né, você tem que ter um fundamento aí atrás para ele ter um upside de mais de 10%, que a gente sabe que não tem. Então fica a critério, né? Assim, quem tá comprado, tá lamentavelmente mal comprado. O papel sobe no momento. Se quiser brincar de rente 3, vai pro intraday desse papel e ver eventualmente o que o mercado vai fazer com ele. Se eventualmente vai comprar, vai empurrá-lo e até quando, tá? Da forma que tá, você tem um longo caminho, você tem várias resistências no caminho, 4305, 4442, 4579, ou seja, seria o upside máximo. Pra mim fica aí a critério. Se for brincar de rente 3, tem que ir pro intraday do papel e empurrar ele pra cima. 10 horas 38 minutos. Voltamos a falar, agora sim, do mercado à vista nos Estados Unidos. Eu deixei o gancho aqui do ADR de Itaú. Muita gente estava falando aqui de Itaú. No Brasil, sabemos, em termos de bancões, aquele apontado como de maior qualidade, o mais redondo, o reloginho. Lá nos Estados Unidos, o ADR é ITUB, ITUB. Subindo 0,90% aqui na última atualização. O que o gráfico diz, Coutinho? Vamos lá. YouTube tá lateralizado dentro de um canal $5,71, $6,50. $6,50 era a máxima, o mais conservador teria vendido ontem. Papel cota $6,62, sobe 1,07%. Quando eu pego, deixa eu puxar o histórico de YouTube. Não tenho nenhuma outra resistência significativa, então teria que ir para o intraday para tentar achar alguma coisa. O que eu faria? Pode colocar o stop, 0,28 de vol, 0,30, 0,40, no máximo 0,45 centavos de dólar de stop. E vai empurrando esse cara para cima. O que você tem aí de desafios pela sua frente? $6,67 é a próxima resistência, tá na cara do gol. E aí, rompendo isso, aí ele vai para sua máxima. Aí você vai ficar mais tranquilo. Não tem nenhuma resistência no meio do caminho. $6,92. 10h39 e a gente separou dois ganchos para te ouvir a respeito, Coutinho. Graficamente, claro. Lucro do UBS atinge 1,14 bilhão de dólares no segundo trimestre e supera expectativas. O UBS divulgou nesta quarta um lucro de 1,14 bilhão. Um salto em comparação com os 27,33 bilhões em igual período do ano passado, quando o Banco Suíço contabilizou ganhos de 29 bilhões relacionados à aquisição do Credit Suisse. O resultado não apenas marcou o segundo lucro trimestral consecutivo do UBS, como veio bem acima da previsão dos analistas, de lucro de 528 milhões de dólares, segundo o consenso fornecido pelo próprio banco. O UBS vem se desfazendo de ativos não estratégicos, fundindo diferentes entidades e cortando empregos, como parte de esforços para integrar o Credit Suisse após o acordo de resgate do ano passado, arquitetado por autoridades suíças. O UBS diz que agora espera encerrar 2024 com economia bruta acumulada referente ao acordo do Credit Suisse de 7 bilhões de dólares dentro de uma meta de 13 bilhões até 2026, em comparação a 22. Anteriormente, o objetivo era gerar economias de 6,5 bilhões de dólares até o fim do ano. Vamos com o UBS, que lá na Bolsa de Nova York está subindo 5,03% a $30,72. Olha só, coloquei o gráfico no semanal primeiro, só pra gente ter um pouquinho de perspectiva. O UBS está lateralizado, restrito 26553172. Está lateralizado basicamente desde o final do ano passado, aí dentro desse range. No curto prazo, você tem, colocando ele no gráfico diário, você tem aí essa abertura, o papel fechou $29,27 e agora a cota, $30,73, alta de 5,04%. Figura gráfica não tem. Objetivo máximo, que seria uma venda que eu considero bem efetiva, $31,72. Por quê? Porque eu volto pro semanal e aí você vê que efetivamente o UBS não consegue passar
pela primeira, segunda, terceira, quarta tentativa, quinta vai ser agora, dessa região de preços. Então, chegando em 3,172, põe metade no bolso, pega a outra metade, cola o stop, e aí vê se eventualmente esta vez ele vai romper o canal. Senão você pode pegar e zerar, você vai zerar historicamente quem está posicionado no papel, a 3,172 olhando para trás, você vai estar na máxima. Então, seguramente você vai estar em região de lucro. Muito bem, Coutinho. A gente sai de UBS e parte agora para uma decisão ou para um início de investigação ou encaminhamento da justiça americana que pode produzir efeitos importantes. Justiça dos Estados Unidos estuda separar Google da Alphabet. A medida seria a primeira para desmantelar uma empresa por monopolização ilegal desde a tentativa para fazer o mesmo com a Microsoft 2 décadas atrás, informa a Bloomberg via Infomoney. Desmembrar o Google da Alphabet é uma das opções consideradas pela justiça americana após decisão histórica ter concluído que a empresa monopolizou o mercado de buscas online. É o que afirmam pessoas com conhecimento das deliberações. E olha, não é uma coincidência o fato de que Google é o papel que mais cai. GOOG, está caindo 2%. Nenhum outro papel cai nessa magnitude. Dos que caem, NVIDIA agora está recuando 0,20 e Tesla está caindo 1,82, mais sentido até, porque ontem subiu 5,5%. Acho que vai dar tempo, Massa vai entrar aqui umas 15 para as 11. Dá tempo da gente falar de Google no gráfico e também de Tesla, da própria Tesla. Paguei a cotação então, Google cai 2,06%, 162 dólares com 51 centavos. Graficamente, Google cai desde 193 dólares. Sobe nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões, tá? Essa alta, ela é absolutamente disfuncional com relação ao próprio movimento dela. Basicamente o mercado inteiro subiu, ela foi e pegou uma carona. Google permanece baixista, ela foi a sua mínima de 1,5660. Google tem 2 suportes, sendo que o pior deles é 1,5259. Então Google pode sim, mais difícil, mas pode, pegar, fazer aí o abaulamento, né, o bouncing, a voltinha, e voltar a descer. Cota, 162 dólares, tem mais 10 dólares de baixa, se for o caso. Então ficar atento quem está comprado em Google, 2,02 de vol, 2,30, 2,40 de stop. Se tiver comprado no curto prazo, está em região de lucro. Se tiver comprado mais longo, deve estar tomando calor. Então ficar atento aí a quem está posicionado. Você tem, e aí é fácil, 2, 3 dias, até sexta-feira, você já tem a definição direcional desse papel. Para você eventualmente, no caso de compra de curto prazo, você não devolver para quem comprou a partir de 156 dólares. Grande Coutinho. Vamos sair então agora dessa fotografia de Google e partir para Tesla, como eu combinei. Tesla está tendo uma correção mais forte, vai caindo 2,27%, ontem avançou mais de 5%. Tesla muda pouco, né? Ou seja, manteríamos aquela nossa compra a 189 dólares e 30 centavos, cota 203. O que eu falei, né, é que ela bateu no suporte e não subiu, né? Ela bateu, lateralizou, foi montando o envelope de alta. O envelope de alta dela foi descaracterizando, então você nota que apesar da lateralização, os fundos vão ficando ascendentes. Bateu no 204, que era o nosso primeiro objetivo, dá uma leve repicada no dia de hoje. Então assim, quem tá comprado no curto prazo, ok. Quem tá comprado no longo tá tomando calor. A compra, ela não é ideal, porque Tesla não decola. E aí você tem cuja oportunidade do capital preso em função desse papel. Fica a critério, né? Zera, sai e tenta buscar uma outra oportunidade. Enfim, não vejo. Tesla é baixista. O gráfico de Tesla é igual ao gráfico de Google, né? Ou seja, respirou na última semana, assim como todos os ativos americanos. Mas ele ainda mantém viés de baixa, pode manter pivô de baixa com venda ali na casa de 210 dólares. É um papel que para mim fica desinteressante. Coutinho, muito obrigado. A gente volta a falar amanhã. Tá bom, um abraço para vocês, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, um bom dia. Eu volto hoje às 12. Tchau. Valeu. Vem aí, Israel Massa. Excepcionalmente hoje, em função da ausência do nosso Alex Martins, é o Massa que vai com a gente ao longo dos próximos 30 minutos.